Okay, well, we're back here in Matthew chapter 24. Estamos de volta aqui com Mateus 24. Okay, remember 2 weeks ago we were actually in Matthew 25, E lembrem que há 2 semanas a gente viu Mateus 25. and we were talking about the parable of the talents. A gente estava vendo a parábola dos talentos. Okay, and then I felt like God wanted us to go back into Matthew 24 in order to explain the context of Matthew 25. E eu senti que Deus estava me dizendo para que a gente voltasse um pouco para a gente ver Mateus 24, para entender o contexto que a gente via em Mateus 25. So that's what we're going to try and do, okay? E é isso que a gente vai tentar fazer então. Okay, last week we were looking at the beginning of sorrows. Então, semana passada a gente estava vendo o princípio das dores. Okay, and it was talking about how things are going to get bad at the end. Estava falando sobre como as coisas vão ficar bem ruins no final. But he says, don't worry, these things have to happen, E ele dizia, não se preocupe, essas coisas têm que acontecer and the end is not yet. e ainda não será o fim. Okay, and then we saw in verse 14 Então a gente chega ao versículo that 14, he said the gospel will go out into all the que nations. diz que o evangelho seria levado a todas as nações. And that word nations is very important. E essa palavra nações é muito It's the word importante. ethnos. É a palavra ethnos. It means a race, Significa uma raça, it means a tribe, uma tribo, it means a people group. ou um grupo de pessoas. So it's much more specific than a nation. Então é muito mais específico do que uma nação. So he's saying all of the people groups in the world will hear the gospel. Então quer dizer que todos os grupos de pessoas do mundo vão ouvir o And evangelho. this has not happened yet. E isso ainda não aconteceu. Okay, now there's some confusion because Paul talks about how he preached the gospel in all the world. Então tem alguma confusão porque Paulo fala sobre como ele pregou o evangelho a todo o mundo. But he was talking about the world as in the known world that existed at that time, Mas ele estava falando do mundo como o mundo conhecido que existia naquela época, which was the Roman Empire. que era o Império Romano. Okay, there was much more beyond the Roman Empire that never heard the gospel. E há muito mais além daquele Império Romano que nunca ouviu o evangelho. And so then people create all these weird theologies because they say, no, the gospel already went out to all the world. Então tem gente criando todo tipo de teologia estranha, dizendo, não, o evangelho já foi pregado para todo mundo. And we'll talk about that more. A gente já vai falar sobre isso. Okay, so as he finishes in verse 14, Então ele termina no versículo 14, he says, the gospel will go out to all the nations, dizendo que o evangelho irá a todas as nações, and then the end will come. e aí virá o fim. And then we pick up in verse 15 today. E aí, então a gente finalmente chega no versículo 15 hoje. Look at what he says in verse 15. Então vejamos o que diz o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda? So he starts off, he says, therefore. Então ele começa dizendo, quando, pois? So there's this connection between verse 14 and verse 15. Então há uma conexão entre o versículo 14 e o 15. He says, the end will come. Diz, então virá o fim, Therefore, when you see the abomination of desolations, quando, pois, você vir a abominação da desolação. this symbol of the abomination of desolations Esse símbolo, então, da abominação da desolação is a very important marker in the end times. é um marco muito importante dos últimos tempos. Okay, so it's very important for us to ask the question, what is the abomination of desolations? Então é muito importante que a gente faça a pergunta, o que é a abominação da desolação? Now, some of you know that we talked about this briefly back in March, Alguns de vocês já sabem, a gente falou sobre isso brevemente em março, but this stuff's kind of confusing. mas ainda era meio confuso. And I know not all of you were here. Então, sorry? I know not all of you were here. E eu sei que nem todos estavam aqui, So we want to explain this again, okay? então eu vou explicar isso de novo. Okay, so what is the abomination of desolations? Então, o que é a abominação da desolação? Look with me in Daniel chapter 11, verse 31. Vamos olhar Daniel, capítulo 11, versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Okay, so he says that this leader will come into Jerusalem and will establish the abomination of desolations. Então viria essa liderança sobre Jerusalém que estabeleceria a abominação desoladora. And it talks about removing the daily sacrifices, which was part of the life of the temple. E fala então sobre remover o sacrifício contínuo, que é parte da vida do templo. Okay, now Daniel chapter 9 says something very similar, 9:27. E Daniel capítulo 9, versículo 27 diz algo similar. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações, virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Okay, so here again he talks about this abomination of desolations that will happen. Então, de novo, aqui fala sobre essa abominação de desolação que viria. And again talks about the end of the sacrifice and offerings. E mais uma vez fala sobre o fim dos sacrifícios e ofertas. Okay, one more verse, which is in Daniel chapter 12, E mais um versículo está em Daniel capítulo 12, verse 11. versículo 11. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Okay, so he talks again about this abomination of desolations. Então, de novo, ele fala sobre essa abominação desoladora. And again, the removing of the sacrificial system. E, de novo, a remoção do sistema sacrificial. Okay, what's going on here? Então, o que está acontecendo There's aqui? two contexts that it's talking about here. Tem dois contextos de que isso está falando. Okay, first of all, we talk about Daniel 11. O primeiro, a gente estava falando em Daniel 11. Daniel 11 is an interesting passage because it gives a history that is so precise it's ridiculous. Daniel 11 está falando de uma passagem que é tão precisa que é ridículo de tão preciso. Okay, what it talks about is what happened after Alexander the Great. O que está falando aqui é o que aconteceu pra gente depois de Alexandre o Grande. Okay, Alexander the Great was the great leader of Greece. Alexandre o Grande, o grande líder da Greece. na Grécia. Okay, he conquered the whole known world at that time. Ele foi e conquistou todo o mundo conhecido daquela época. But then he died when he was like 31 years old. Mas aí ele morreu com tipo 31 anos de idade. And he didn't have a son. E ele não tinha um filho. So who was going to be his heir? Então quem seria o herdeiro dele? Well, what they did is they divided up his kingdom into 4 parts. O que eles fizeram então foi dividir o reino dele em 4 partes. And they gave it to each of the generals of his army. Que foi dado a cada um dos seus generais dos seus exércitos. 2 of those regions became very powerful. 2 dessas regiões se tornaram bem poderosas. They started calling them dynasties. E começaram a chamá-las de dinastias. The first one is the Seleucid dynasty. Oh boy. Yeah. A Seleucid. primeira Seleucido, alguém sabe, né? Não? And the second is the Ptolemy dynasty. Oh boy. Ptolemeu. A segunda é a dinastia Tomaica. Okay? I don't know. Ok. I don't know the name in Portuguese, sorry. Desculpa, eu não sei traduzir. Okay, so these were down more in the Middle East and North Africa. Então, essas estão mais ali no Oriente Médio e na África. And because they met, they had a border, there was war going on between these guys later on. E daí, como tem uma fronteira entre elas, elas ficavam em conflito mais pra frente. And so Daniel chapter 11 is describing the conflict that goes on between these two dynasties. E daí Daniel capítulo 11 tá descrevendo o conflito acontecendo entre essas 2 dinastias. But then the Seleucid dynasty, they had a problem in Jerusalem. Mas aí essa dinastia Seleucida, They had a problem in Jerusalem. eles tinham um problema em Jerusalém. Okay? Because the Jews were rebelling against them. Porque os judeus estavam se rebelando contra eles. So eventually there was this leader. His name was Antiochus Epiphanes. Então, eventualmente teve esse líder chamado It's a tough night to be translator, I'll tell you that. Essa é uma noite difícil, gente, pra mim. De novo, do certo. Antiochus Antíoco Epiphanes. Epifânio, lembrei desse cara. Okay? We'll go with that, okay? É verdade. Okay, so this guy comes in and he has enough with Jerusalem. Então, e esse cara, pra ele, bastava de Jerusalém. And he comes in, he conquers the city. Então ele chega e vence a cidade. Okay, that's what it talks about in Daniel chapter 11. E é disso que fala aqui no capítulo 11. He comes into the temple, Ele entra no templo, removes the sacrificial system, remove o sistema sacrificial takes a pig, e pega um porco and sacrifices it on the altar. e sacrifica ele sobre o altar. Okay, now you guys should know, Jews don't like pigs. Então vocês devem saber, os judeus não curtem porcos. Okay? Pigs are filthy animals to them. Porcos são animais sujos para There eles. is no reason to have a pig even in the city of Jerusalem, let alone in the temple. Não tem razão nem para ter um porco nem na cidade de Jerusalém, muito menos no templo. He knew that. E ele sabia disso. So he killed a pig on their Então altar. ele foi e matou o porco lá no altar. Okay, but not only that, he set up a statue of Jupiter, E não só isso, ele também criou uma estátua de the Júpiter, Roman god. o deus He romano, put that in the temple, e colocou ele lá no templo, in the holy place. no santo dos santos, And santo he lugar. said that people had to worship Jupiter. E dizia que as pessoas tinham que adorar a Júpiter. Okay, he destroyed copies of the Ele scriptures, destruiu cópias das escrituras and he tortured the Jews and tried to get them to denounce their faith. e torturava os judeus tentando fazer eles negarem a sua fé. Okay, they called this was the abomination of desolations. E eles chamaram isso de abominação desoladora. Now, was the actual abomination the killing of the pig on the altar? Essa abominação, na verdade, era matar o porco no altar? Or was it the statue of Jupiter inside the temple? Ou era a estátua de Júpiter lá dentro do templo? I don't know. Either one of them can be. Não sei, pode ser qualquer um dos dois.
Okay, but this guy was terrible. Mas esse cara, então, era horrível. This is the first context. E esse é o primeiro contexto. This happened in 168 BC. Isso aconteceu em 158 a.C. Yes. So, this is what it's talking about in the book of Daniel chapter 11. E é disso que a gente vê falando aqui no Daniel capítulo 11. But then in chapter 9 and chapter 12, it seems to be talking about something else, a second context. Mas em Daniel capítulo 9 e capítulo 12 parece estar falando de outra coisa, um segundo contexto. What does he talk about in chapter 9? Do que ele está falando no capítulo 9? Okay, well, before this, he talks about the people of the prince that is to come. Dessa passagem, ele está falando sobre o povo desse príncipe que está para vir. And then he talks about this prince setting up a treaty for 1 week. E aí, então, ele no 27, ele fala sobre esse príncipe fazer um tratado de uma semana. Okay, and then he breaks it in the middle of the treaty. Mas ele o quebra no meio dessa semana. Okay, what is he talking about here? Então, do que ele está falando? Okay, well, we think that he's talking about the Antichrist. A gente acredita que ele está falando do anticristo. Okay, and I believe chapter 12 talks about the exact same thing. E eu acredito que o capítulo 12 também está falando da exata mesma coisa. Okay, chapter 12 talks about how he breaks away from the sacrificial system. O capítulo 12 fala sobre como ele quebra o sistema sacrificial. And then there will be 1,290 days after that. E aí diz que haverá 1.290 dias depois disso. Which is right about 3.5 years. Que é exatamente 3 anos e meio. Right about. É quase 3 anos e meio. Okay, now why is this significant? Então por que isso significativo? We want to talk about what we call here in Daniel chapter 9, the 70 weeks of Daniel. A gente quer falar sobre o que a gente chama daqui no capítulo de Daniel, no capítulo 9 das 70 semanas de Daniel. Okay, look with me in Daniel chapter 9. Então vamos ver comigo aqui, Daniel capítulo 9, verse 24 to 26. Versículos 24 a 26. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Okay, so it's a really complex passage. Então é uma passagem bem complexa. He talks about 70 weeks are determined for the nation of Israel. Ele fala que tem 70 semanas decretadas para a nação de Israel. Okay, this is for the nation of Israel, not for us who are the church. Isso é para a nação de Israel, não para nós que somos a igreja. Okay, we have to make that clear at the beginning. Vou deixar bem claro já do começo. What are these 70 weeks? O que são as 70 semanas? Okay, I'm going to try to explain this to you real simple. Então eu vou tentar explicar para você bem simples. It says 70 weeks are decreed for the nation of Israel. Então diz 70 semanas decretadas para a nação de Israel. Okay? 1 week is equal to 7 years. Uma semana é igual a 7 anos. This is the part that's the most confusing. Essa é a parte que é mais confusa. Because for us today in the 21st century, Porque para nós aqui no 21º século, when we talk about a week, quando a gente fala sobre uma semana, we think about a week of days. a gente pensa em uma semana de dias. A week is 7 days. Uma semana são 7 dias. There's no exception to that. Não tem exceção para isso. But back then it wasn't like that. Mas naquela época não era assim. Because they could have a week of days, Porque eles podiam ter uma semana de dias, they could have a week of months, uma semana de mês, they could have a week of years. uma semana de anos. So when he talks about a week, it's not real clear what he's talking about. Então quando ele fala de uma semana, não é bem claro do que ele está falando. Okay, now what we know, looking backwards, Mas a gente sabe, olhando lá para that it trás, doesn't work if it's talking about weeks of days, sorry. que não funciona se ele estiver falando de uma semana de dias. It doesn't work if he's talking about weeks of months. Não funciona se ele estiver falando de uma semana de meses. But this prophecy works perfectly if we're talking about weeks of years. Mas essa profecia funciona perfeitamente se ele estiver falando de uma semana de anos. Okay, so 1 week is equal to 7 years. Então, uma semana são 7 anos. It is a week of years, not a week of days. Então, uma semana de anos e não uma semana de dias. Or of months. Ou de meses. Okay, so when you take 70 weeks, which are determined for Israel, E aí, então, se a gente tem as 70 semanas determinadas para Israel, and we multiply that by 7 years each week, e a gente multiplica isso por 7 anos de cada semana, it equals 490 year period. dá 490 anos, um período de 490 anos. The angel Gabriel
Gabriel comes and appears to Daniel, Então o anjo Gabriel vem, aparece a and he Daniel says, listen, Daniel, there's going to be 490 years for your people. e diz, olha Daniel, tem 490 anos para o seu povo. This is a very significant time period. Esse é um período de tempo muito significativo. Okay, so then in the midst of the passage, it gets a little confusing as well. E aí no meio da passagem fica um pouco confuso de novo. He says there's going to be 7 weeks Ele diz haverá 7 semanas and then 62 weeks. e daí 62 semanas, That's 69. que são 69. Okay? 483 years. 483 anos. And then there's going to be something significant that happens. E aí acontece algo bem significativo. It says that there is going to be the Messiah and he is going to be cut off. Diz que haveria o Messias e que ele seria cortado. He says, from the command to rebuild and restore Jerusalem, Diz... Sorry. No, reading. verse 25. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, There will be 7 weeks and 62 weeks. até que o ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Okay, from history, we know that King Cyrus of the Medo-Persian Empire, E na história a gente sabe que o rei Ciro, from the Medo-Persian Empire, do reino Medo-Pérsia, in 445 BC, em 445 a.C., he gave the decree to rebuild Jerusalem. ele deu um decreto para reconstruir Jerusalém. Okay, the Jews are in captivity. E os judeus estavam cativos. The city was destroyed. A cidade estava destruída. And then Cyrus said, okay, go rebuild the city. Então Ciro vem e diz sim, vão lá reconstruir a cidade. Talks about rebuilding the city, Ele fala sobre reconstruir a cidade, the walls, os muros and the temple. e o templo. This is really significant. Isso é muito So significativo. they said from that point, when he gives the decree, Então o que diz é, desse ponto, quando ele dá esse decreto, there will be 483 years estão decretadas 483 anos until the coming of the Messiah. até a vinda do Messias. And if you go through and you do the math, E se você for fazer a conta, you add up how many days this is. você adiciona quantos dias isso You dá, plug that into a Babylonian calendar. e você encaixa isso no calendário Or babilônico, actually, it was actually in the Jewish calendar, I believe. ou talvez o calendário judaico. You put that in, it goes to the exact day. I believe the day is April 6th, 32 AD. E você encaixa tudo isso, eu acredito que é 6 de abril, April 6? Yeah. 6 de abril de 32 depois de Cristo. Okay. This would be the exact day, 1 week before the sacrifice of the Passover. Isso é exatamente o dia, uma semana antes do sacrifício da Páscoa, Okay? This would be the triumphal entry of Jesus when he came into Jerusalem. que é o dia da entrada triunfal de Jesus quando ele entra em Jerusalém. He came riding on a colt. Que ele entrando num jumento. People laying their clothes down in the As streets, pessoas colocam seus casacos na rua, praising him, singing Hosanna. louvam ele, cantam Hosana. He's coming in preparing to be sacrificed for our sins. Ele estava entrando, sendo preparado para ser sacrificado pelos nossos pecados. And that's what it says in Matthew 9 verse 24. E é isso que diz em Mateus capítulo 24. It says these 70 weeks are decreed to finish transgression and to make an end of sins. Diz que... sorry. Daniel 9, 24. Yeah. Certo? Diz que essas 70 semanas são decretadas para o seu povo para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado. He says that he will make reconciliation for iniquity and bring in everlasting righteousness. The rest of the verse. E diz para dar fim ao pecado, para expiar as culpas e para trazer justiça eterna. Okay, this is really important. Isso é muito importante. Because that's exactly what Jesus did on the cross. Porque é exatamente o que Jesus fez na cruz. And it says that the Messiah will be cut off. E diz que o Messias seria cortado. It says he will be cut off, but not for himself in verse 26. E diz não seria cortado, mas não por ele. Why? Because he's cut off for us. E por quê? Porque ele foi cortado por nós. He was killed on the cross for us. Ele foi morto na cruz por nós. Okay, and then that ends the 483-year period. E esse é o fim do período de 483. 483 anos. Okay, now what does that mean for us? Então o que isso significa pra gente? Okay, it means that the nation of Israel completed 69 of these weeks, but not 70. Significa que a nação de Israel cumpriu 69 dessas semanas, mas não as 70. And so there's one more 7-year period that's set aside for the nation of Israel. Então tem mais um período de uma semana separado para a nação de Israel. Okay, now check this out on the chart here. Então vamos continuar olhando aqui a apresentação.
Next one. Okay, here we go. It says, it's exactly what I just said. There were 483 years that were completed up to 490. Então é exatamente o que eu já falei. Foram cumpridos os 483 anos dos 490. This is what we call the 70th week of Daniel. Que é o que diz que são... essa é a última, que é a 70ª semana de Daniel. Okay? And so it seems that in this time period is when the Antichrist will make himself apparent. Então parece que nesse período de tempo é quando o anticristo aparece e ele se torna visível, aparente. Daniel 9 verse 26, it talks about the prince of the people who is to come. 26. Tá. Daniel 9, 26 fala sobre esse príncipe que viria. Okay? And then it talks about, down in verse 27, e lá, de novo, no versículo 27, it says there's going to be a covenant that is made for 1 week. Diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. There's going to be a 7-year peace treaty. Então tem um período de 7 anos de tratado de paz. Dealing with Israel. Lidando com Israel. Okay, now imagine, we've been talking about trying to create peace in the Middle East for years and years, ever since the beginning of Israel. Então só imagine, a gente está tentando criar um tratado de paz, tentando criar paz ali com Israel por anos e anos e anos, desde que Israel foi criado. Israel was reestablished as a nation in 1949. Israel foi restabelecido como nação em 1949. 1949. Okay? From that point, there has been war going on in that region. E desse ponto só acontece guerra naquela região. Because the Palestinians and some of the other Muslim nations are entirely against the existence of Israel. Porque os palestinos e várias outras nações muçulmanas estão contra a existência de Israel. And so people come in, no, we're going to create peace in the Middle East. E aí alguém chega e diz, não, vamos criar paz no Oriente Médio. And it never works. E nunca funciona. Okay? Now the Antichrist is going to come. E aí vai vir o anticristo. And he's going to make peace. E ele vai trazer paz. And he's going to do all sorts of amazing things that people are going to start to believe in this guy. E vai fazer todo tipo de coisa incrível e as pessoas vão começar a acreditar nesse cara. He is the man of peace. Ele é um homem de He'll paz. probably win the Nobel Peace Prize. Ele provavelmente vai ganhar um prêmio Nobel da paz. And you know what he's probably going to do too is he's going to build a new temple for the Jews. E o que ele vai fazer também é construir um novo templo para os judeus. The reason I talk about that is because every verse that talks about him removing the sacrificial system. A razão de eu falar isso é porque cada versículo que fala sobre isso fala sobre a remoção do sistema sacrificial. It talks about it here in Daniel 9. Fala sobre isso aqui em Daniel 9. It talks about it in Daniel 12. E em Daniel 12. It talks about it in Revelation. E em Apocalipse. It talks about it in 2 Thessalonians. E também em 2 Tessalonicenses. Well, right now they don't have a sacrificial system in Israel. Só que agora não existe um sistema sacrificial em Jerusalém. How can they remove a system that doesn't exist? Como é que vai remover um sistema que não existe? They have to build a temple. Eles têm que reconstruir um templo. Now it's interesting because some of the Orthodox Jews, E é interessante porque alguns judeus ortodoxos, not all of them, but many of them, não todos, mas muitos, they say, we will know who our Messiah is eles dizem, a gente vai saber quem é o nosso Messias when he gives us a temple. quando ele nos der um templo. They're ready for the Antichrist. Eles estão prontos para o anticristo. They're ready for the deception. Estão prontos para a enganação. And when this guy comes in and he works it just perfectly, E só vem esse cara e faz tudo funcionar perfeitamente. and he gives them the area that they need to build their E temple, dão para eles então essa área que eles precisam para construir o templo. they're going to say, this is it. Eles só vão dizer, é isso. This is our guy. É o nosso cara. And he made Ele peace. trouxe paz. He did everything. Ele fez tudo. Now the interesting thing is that in Israel right now, today, E é interessante porque em Israel agora, they have everything they need. eles têm tudo que eles precisam, Literally everything that they need literalmente tudo que eles precisam to build the temple. para construir o templo. The only thing they don't have is the area to build it on. A única coisa que eles não têm é a área para construir. The Muslims, they're smart. Os muçulmanos são espertos. They knew this area up here, this is the Temple Mount. Eles sabiam, não, essa área aqui é o monte do templo. So we're going to build a huge mosque on top of it. Então a gente vai construir uma mesquita muçulmana enorme lá. And so people speculate Então pessoas especulam that maybe the Antichrist will come in, que talvez o anticristo venha devise this brilliant plan e traga esse plano brilhante to build a wall between this mosque and the new temple. de construir talvez um muro entre essa mesquita e o novo templo. And then everybody's happy. E aí todo mundo tá And there's feliz. peace in the Middle E East. tem paz no Oriente Médio. At least for a little while, right? Pelo menos por um pouquinho, certo? Okay, so this is all setting up right now to happen. Então isso tudo tá se armando agora para acontecer. Okay, what are we waiting for? Do que a gente tá esperando? Okay, we're waiting for this guy. A gente tá esperando por esse cara. Look with me in 2 Thessalonians chapter 2. Vamos olhar 2 Tessalonicenses capítulo 2.
2 Thessalonians 2 verses 1 through 4. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. So here it talks about two things. Então aqui fala sobre duas coisas. It talks about the coming of our Lord Jesus Christ Fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo and our gathering together to Him. e o nosso reencontro com Ele. Okay? The Lord is coming back. O Senhor Jesus está vindo. He's going to come and get us. Ele vai vir nos buscar. And Paul says, hey guys, don't worry. This thing hasn't happened yet. E Paulo está dizendo, não se preocupem, isso não aconteceu ainda. Because in Thessalonica, they were hearing these rumors. No, the Lord already came. You guys missed it. Porque em Tessalônica tinha esses rumores, não, o Senhor já veio e vocês perderam. And he says, no guys, don't listen to these rumors. That's not really what Ele happens. está dizendo, não gente, não se preocupem com esses rumores, não aconteceu. Because that day won't come until the revealing of this son of perdition comes. Happens. Porque esse dia não vai acontecer antes da revelação desse filho da perdição. Okay, now it has two more titles of the Antichrist here. Então tem mais dois títulos para o anticristo aqui. Calls him the man of sin and the son of perdition. Chama ele aqui de homem do pecado e o filho da perdição. This is the Antichrist. É o anticristo. Okay, it says that he will reveal himself. E diz que ele vai se revelar. How will he reveal himself? Como ele vai ser revelado? It says that he will go into the temple of God. Diz que ele vai entrar no santuário de Deus. And that he will show himself to be God. E ele vai proclamar que ele mesmo é Deus. He's going to go into the temple and say, hey guys, listen, this isn't God, I'm God. Ele vai entrar no templo e vai dizer, gente, olha, isso daqui não é Deus, eu sou Deus. That's the moment. Esse é o momento. He reveals who he really is. Ele revela quem ele realmente é. And this is going to happen in the middle of that 7-year treaty. E isso vai acontecer no meio daquele tratado de 7 anos. So when he sets up that 7 years, somewhere in the middle, about 3.5 years, it's going to happen. Então o que está dizendo é que nesses 7 anos, em algum lugar desses 3 anos e meio, isso vai acontecer. And this looks like the abomination of desolations. E isso se parece com aquela abominação da desolação. Someone going into the temple, Alguém entra no templo exalting himself above God. e se exalta acima de Deus. Man, that's terrible. Cara, isso é terrível. Now, there's a passage in Revelation that talks about this as E well. tem uma passagem em Apocalipse que fala sobre isso And também. maybe it'll add some clarity. E que talvez clareie um pouco. Look with me in Revelation 13, Vamos olhar Apocalipse capítulo 13, verse 14 and 15. versículos 14 e 15. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. So here it talks about two beasts. Então aqui fala sobre duas The bestas. first one is the A Antichrist. primeira é o anticristo. Then it says there's a smaller beast. E aí diz que tem uma besta menor, And this is who we call the false prophet. que é aquele a quem a gente chama de falso profeta. This is the guy who exalts the Antichrist. Ele é aquele cara que exalta o anticristo. His whole purpose is to say, hey everyone, look at how great this guy is. Todo o propósito dele é apontar e dizer, olha gente, como esse cara é incrível. He's going to give false prophecies. Ele vai trazer falsas He's profecias, going to give miracles. ele vai fazer And milagres, he's going to deceive everyone. e ele vai enganar todo mundo. Okay? And what it says is that they're going to create this image of the Antichrist. E o que diz aqui é que vai ser criada essa imagem do anticristo, And they're going to place this image inside the temple. e que vão colocar essa imagem dentro do templo. Again, we need to have a temple, right? De novo, precisa ter um templo. And it says that they're going to give life to this image of the Antichrist E aí diz que ele vai ter o poder de dar vida a essa imagem do anticristo so that it can talk. para que ela possa falar. And it's going to force everybody to worship the image. E a forçar todo mundo a adorar essa imagem. And it says anyone who won't will be
killed. E diz que todo mundo que não adorar vai ser morto. Okay, now maybe this is the abomination of desolations. Então talvez essa seja a abominação da desolação. Maybe the Antichrist doesn't go in himself and say, worship me. Então talvez o anticristo não entre ele mesmo dizendo me adorem. Maybe he just puts the image of himself Talvez ele só coloque essa imagem dele and then says, worship that. e aí dizem, adorem aquilo. I don't know. Não sei. But either way, both of these can be considered the abomination of desolations. Mas de qualquer forma, qualquer um desses pode ser considerado a abominação da desolação. And it says that they're going to kill anyone who won't worship. E diz que todo mundo que não adorar vai ser morto. So this is going to be really serious stuff. Então isso vai ser muito sério. Okay, now, back in Matthew chapter 24. Então de volta em Mateus capítulo 24, Okay, it talks again about the abomination of desolations. fala de novo aqui sobre a abominação da desolação. Okay, these are the references that we have about this. É uma referência que a gente tem sobre isso. Daniel, 2 Thessalonians, Revelation. Daniel, 2 Tessalonicenses, Apocalipse. But he tells the people, he says, when you see the abomination of desolations. Mas ele diz, então, quando você vir a abominação da desolação. And he says, whoever reads this, let him understand. E ele termina dizendo, quem lê, entenda. When you see this, run. Então ele chega no 16 e diz, quando você vir isso, corra. Okay, look at verses 16 through 18. Vamos ver os versículos 16 e 18. 18. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. He says, when you see this, go. Ele diz, quando você vir isso, corra. You're in Jerusalem, get out. Você está em Jerusalém? Fuja. Run to the hills. Corra para os montes. Don't go back down into your house to get anything. Não volte para sua casa para buscar nada. If you're out in the field, don't go back to get your clothes. Se você estiver no campo, não volte nem para buscar seu manto. Get away. Corra. Why? Por quê? Because if you don't worship the image of the beast, Porque se você não adorar aquela imagem da besta, they're going to kill you. vão te matar. Okay, now, here's a big question, Então aqui tem uma questão grande. and I don't have the answer. E eu não tenho a resposta. Is he talking to Christians here, Ele está falando para os cristãos aqui? or is he talking only to Jews? Ou ele está falando só para os judeus? We don't live in Judea. A gente não vive na Judéia. We're not going to run from Jerusalem. A gente não vai fugir de Jerusalém. Okay? We don't have to worry about some of these things he's talking A about. gente não tem que se preocupar com algumas dessas coisas que ele está falando. So, is he talking to us? Então ele está falando com a gente? I don't know. Não sei. Okay? All I know is that he describes extreme suffering. Tudo o que eu sei é que ele descreve um sofrimento extremo. Look at verse 19 and 20. He continues on. Vamos ver os versículos 19 e 20, que continua. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Okay? So he talks about the difficulty of trying to flee. Então ele fala sobre a dificuldade de tentar fugir. He says it's going to be really hard for those who are pregnant. Diz que vai ser bem difícil para aquelas que estiverem grávidas. Or those who are nursing a small baby. Ou as que estiverem amamentando. Some of you moms are like, amen, right? Algumas mães de vocês estão dizendo amém. Imagine being pregnant and trying to run up the hill. Get away. Imagina grávida tentando correr subindo um monte. Tough workout, right? Um exercício enorme. Okay. He says also, pray that it doesn't happen in the winter E ele também diz, ore para que não aconteça no inverno. or on the Sabbath. Ou no sábado. Okay. No, you don't want to run up a hill in the snow, Você não vai querer correr para os montes na neve. especially if you left all your clothes inside because you had to run away so quickly. Especialmente porque você deixou suas roupas lá dentro porque você teve que fugir tão rápido. Okay. Now again, this doesn't apply so much to us. De novo, essas coisas não se aplicam tanto pra gente. We don't live under the burden of having to keep the Sabbath. A gente não vive sob esse jugo de ter que guardar o sábado. Okay. So we can run on the Sabbath. Então a gente pode fugir no sábado. We also live in Brazil. We don't worry about running in the winter. A gente também vive no Brasil, a gente não precisa se preocupar em evitar o inverno. Man, this is the best time of year to be here in Brazil. Essa aqui é a melhor época para estar no Brasil. Okay, so again, is this stuff totally applicable to us? Então, de novo, tudo isso é totalmente aplicável a nós? I don't know. Eu não sei. This is where it comes into the idea of when is the rapture going to happen? É aí que entra aquela ideia de que quando acontece o arrebatamento. Okay? Jesus is coming back to get us. Jesus está voltando para nos buscar. When? Quando? I don't know. Não sei. Okay? Now, because of this 7-year period, Então, por causa desse período de 7 anos, theologians have gone through and they speculate and they study and they come up with all sorts of conclusions. os teólogos vão seguindo, estudando e especulam e chegam a todo tipo de conclusão. Okay? Some will say that the rapture will happen before that 7-year period ever begins. Alguns vão dizer que o arrebatamento vai acontecer antes desse período de 7 anos. They say it's for Israel, not for us. Eles dizem, não, isso é para Israel, não é para nós. We won't be here. A gente não vai estar aqui. Okay? I hope they're right.
Eu espero que eles estejam certos. I mean, with all my heart. Com todo o meu coração. Okay? Some say, no, it's going to happen in the middle. Alguns vão dizer, não, vai acontecer no meio. Because it talks about that 3.5 year period that's going to be terrible. Porque fala desses 3 anos e meio que vão ser terríveis. And it seems that the revelation of Jesus and his coming to get E us parece que a revelação de Jesus e ele vindo para nos buscar is going to happen when the Antichrist is revealed in the middle. acontece quando o anticristo se revelar ali no meio. So we're going to be taken out in the middle of that tribulation. Então a gente vai ser tirado no meio dessa tribulação. And then others say, no, it's going to happen at the very end. We're going to be here for the entire 7-year period. E outros vão te dizer, não, olha, a gente vai estar aqui para passar esse tempo inteiro, vai ser só no final. And we need to prepare ourselves for that terrible time. E a gente precisa estar preparado para esses tempos terríveis. Man, you guys can study this stuff. It is so in depth. Se vocês estudarem essas coisas, vai tão profundo, It is so deep é tão profundo, that it confuses me. que me confunde. Okay? Now there's certain things I understand. Tem algumas coisas que eu entendo. And we're going to talk more about that next E week. a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. But this is going to determine your interpretation of verses 15 through 22. Yeah. Tá. Isso vai determinar a sua interpretação dos versículos 15 ao 22. Because the people that say, no, we won't be here, Jesus is going to take us out. Porque daí vai ter essas pessoas dizendo, não, a gente não vai estar aqui, Jesus vai nos levar. They say, this can't be talking about us because we won't be there. Isso não pode estar falando sobre a gente porque a gente não vai estar aqui. And other people say, no, we'll be there until a certain point so we might see the abomination of desolations. E aí, não, vão dizer, não, a gente vai estar aqui só até a metade, então a gente pode ver a abominação da desolação. Okay, and then of course there's some that say, no, well, for sure, this is talking to us. E outros vão dizer, não, com certeza isso daqui está falando pra gente também. Okay, all I know is at the very end, verse 21 and 22, it's really bleak. E tudo que eu sei é que no final, nos versículos 21 e 22, isso é bem... Dark. Tá. Isso é bem sombrio, bem obscuro. Okay, look at what it says in 21 and 22. Terrível. Vamos ver os versículos 21 e 22. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. He says there's going to be a tribulation that has never been before. Então diz que vai ter uma tribulação que nunca houve antes. Okay, now there's been some pretty serious tribulations. E já houve sérias tribulações. If any of you guys are students of history, you know a little bit about World War II. Se vocês já estudaram história, vocês sabem da Segunda Guerra Mundial. They killed so many people in World War II. Mataram tantas pessoas na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. 65 million people died. 65 milhões de pessoas morreram. We talk about the atrocities that happened in the Holocaust. Quando a gente fala das atrocidades que aconteceram no Holocausto, They killed 6 million Jews. 6 million? Yeah. Mataram 6 milhões de judeus. I have family members that were killed in Auschwitz. Eu tenho membros de família que foram mortos em Auschwitz. That's heavy. Isso é pesado. And 6 million is just a drop in the bucket compared to 65 million people. E 6 milhões é só uma gota comparado com os 65 milhões de pessoas. 65 million people died. 65 milhões de pessoas You morreram. know that if you take all the people who died in all the wars, Sabe que se você pegar todas as pessoas que morreram em todas as guerras, from the beginning of history that we know of, do início que a gente conhece da história, until right before World War II, até bem antes da Segunda Guerra Mundial, it doesn't add up to 65 million. não soma 65 milhões. There's more people that died in World War II than all the wars in the history of the world combined. Morreu mais gente na Segunda Guerra Mundial do que em todo o resto da história do mundo anterior combinada. And Jesus says here that there's going to be a time that's so horrible that there has never been anything so bad nor ever will be. Jesus diz que vai ter uma tribulação tão horrível que nunca houve uma igual e nem vai haver. Worse than World War II. Pior do que a Segunda Guerra Mundial. Worse than the atrocities that the communists have committed around the world. Pior do que as atrocidades que os comunistas tenham cometido pelo mundo. You know, the communists have killed far more people than the Nazis ever dreamed of. Sabe que os comunistas já mataram muito mais gente do que os nazistas já tenham sonhado. And yet there's still people here who support the communists. I don't understand that. E ainda tem gente aqui que suporta o comunismo, And que yet apoia o comunismo. that's nothing. Isso não é nada. Stalin killed 20 million people. Olha, Stalin matou 20 milhões de pessoas. And that's nothing about what's going to happen in the end times. E nem isso é nada perto do que vai acontecer nos And at últimos the end, tempos. Jesus is going to cut it short so it's not so bad. E no final, Jesus vai abreviar isso para que nem seja tão ruim. He said if he didn't come and cut it short, then no one would be saved. Porque diz aqui que se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Because it's going to be that bad. Porque vai ser ruim assim. Okay, guys, I don't know if we're going to be here. Então, gente, eu não sei se a gente vai estar aqui. I think we're not going to be. Eu acho que não. I pray that we're not going to be. Eu oro que a gente não esteja. But I look at that and I say, man,
it's best to prepare for the worst. Mas eu olho pra isso e penso, é melhor se preparar pro pior. Isn't it? Prepare for the worst and hope for the best? Não é assim? Se prepare pro pior e espere o melhor. Because these people, if they're like, no, there's no way we're going to be there. Porque tem gente dizendo, não tem chance da gente estar aqui. What if they're wrong? E se eles estiverem errados? And then they're completely ill-prepared. E aí eles estão completamente despreparados. Okay? I don't know. Não sei. Okay? Jesus even says later on, he says, nobody knows the day or the hour. Jesus mesmo diz mais pra frente, ele diz, ninguém sabe o dia e a hora. Not even the angels. Nem os anjos. Not even himself at that point. Nem ele mesmo naquele ponto. Man, so this is serious stuff. Então, gente, isso é muito sério. And these guys come in and say, no, absolutely, 100% it's this. E aí vem gente dizer, não, 100% de chance de ser isso. How can you say that? Como você sabe isso? Okay, so we need to be prepared. Então, a gente precisa estar preparado. Okay, now remember, we're talking about this series in the midst of the context of Matthew 25. Então lembre, a gente está falando aqui de uma série no meio de um contexto em Mateus 25. Because we started with Matthew 25. Porque a gente começou em Mateus 25. Okay? God said, be prepared for when I return. Então Deus estava dizendo, olha, se prepare para quando eu retornar. I will hold everyone accountable for what I gave them. Eu vou exigir contas de todo mundo do que eu dei para eles. And then we're looking at this and we're saying, wow, it looks like the Lord is coming back fairly quickly. Então a gente olha para tudo isso e a gente pensa, olha, parece que o Senhor está vindo bem rápido. Remember, we talked about the preaching of the gospel to all the nations. Lembra que a gente já falou aqui sobre pregar o evangelho a todas as nações. We talked about my good friend who works for the Jesus Film Project. Eu estava falando com um bom amigo meu que trabalha pro projeto Jesus Film. Yeah. Tá, o projeto Jesus Film, ok. Filme de Jesus, não sei. Okay? He says that their goal is to finish the translation of every language, every dialect in the world. Então, eles dizem que o objetivo deles é terminar a tradução para todos os idiomas e todos os dialetos do mundo In 2025. em 2025. That's not far from now. Não tá longe de agora. If this is true, if this is literal, E se isso aqui é verdade, isso aqui é literal, the end is soon. o fim tá próximo. Okay? Are you ready? Você tá pronto? That's the big question. Essa é a grande questão. We don't know when we're going to be taken out. A gente não sabe se a gente vai ser levado. Okay? We can look at some more details next week. A gente pode ver em mais detalhes na próxima semana. But are we ready for the return of the Lord? Mas a gente tá pronto pro retorno do Senhor? Are we ready for persecution when it comes? A gente tá pronto pra perseguição quando ela Because vier? it talks about persecution prior to the preaching of the gospel Porque fala sobre a perseguição antes da pregação do evangelho, in verse 14, right? no versículo 14, And then it tá? talks about it again afterwards. E fala de novo depois. So either way, we're still going to be here. Então, de alguma forma, a gente vai estar aqui. Are we strong enough in our faith to be able to stand up to the persecution? A nossa fé é forte o suficiente para suportar a perseguição? This is huge. Isso é enorme. Because Jesus talked about people that fell away from their faith when persecution came. Porque Jesus fala sobre pessoas que abandonaram a sua fé quando veio a perseguição. Read the parable of the sower. Leia a parábola do semeador. Okay? We don't want to be those people. A gente não quer ser uma dessas pessoas. We want to be the people that stand strong, A gente quer ser daquelas pessoas que vão permanecer firmes, that fight for our faith, que lutam pela fé that would never deny Jesus no matter what's going on, e que nunca vão negar Jesus, não importa o que and aconteça. that are there waiting, ready for his return. E aqueles que estão esperando que ele retorne. We're going to see the parable of the virgins later on. A gente vai ver a parábola das virgens mais pra frente. The whole point is, are you ready and waiting? E todo o ponto é, você tá pronto e esperando? Okay, so tonight I want you to think about this. Então hoje eu quero que você pense nisso. Are you ready for the return of the Lord? Você tá pronto pro retorno do Senhor? Okay? Are you living your life as if the return is somewhat soon? Você tá vivendo a sua vida como se o retorno fosse logo? Because all I think about is, man, if the Lord's coming back soon, I want to be out doing evangelism on the streets. I want to be. Porque eu só penso, se o retorno do Senhor é logo, eu quero estar lá na rua fazendo evangelismo. I want to at least give an invitation to all of my friends and family to come to church. Eu quero pelo menos fazer um convite para todos os meus amigos e familiares para virem para a igreja. And if they deny the invitation, that's their problem. E se eles negarem esse convite, é problema deles. But I want to be urgent about the invitations. Mas eu quero ter essa urgência com esses convites. Because what else can I do? Porque o que mais eu posso The fazer? Lord's coming back, there's going to be people who are going to lose their souls. O Senhor está voltando e vai ter gente que vai perder suas almas. There's going to be judgment that comes against them for not believing in Jesus. Tem julgamento que vem sobre as pessoas que recebem a Jesus. I want to help resolve that. Eu quero ajudar a resolver isso. Okay? And that should be all of our desires. E esse deve ser todo o nosso desejo. If we say, wow, I don't care about people. Se a gente disser, eu não me importo com as pessoas. Man, there's something wrong with your heart. Cara, tem algo errado com o seu coração. You got to see if you have a heart of a human being or if there's some stone inside your chest. Você precisa ver se você tem um coração de ser humano ou um tipo de pedra aí no seu peito. Okay, so tonight what we're going to do is we're going to have
another time of worship like always, Então o que a gente vai fazer agora é ter um tempo de adoração como sempre, but it's also a time of reflection. mas também um tempo de reflexão. Okay? Are you ready for the return of the Lord? Você está pronto para o retorno do How Senhor? do you need to change your life Como você precisa mudar a sua vida to be more prepared for His coming? para se preparar mais para a vinda dele? Is there something that you can do? Tem algo que você Or pode something you fazer? can start doing, maybe Ou- this week, Ou algo que você possa começar a fazer essa semana, talvez? in order to change the course of your path? Para que o curso do seu caminho seja mudado? Okay, well, the worship band's going to come back up here, Então, a equipe de louvor, volte aqui. and we're going to praise Jesus. E nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Okay? His return is going to be awesome. O retorno dele vai ser incrível. Okay? It's going to be a celebration for us, Vai ser uma celebração para nós. even though He's going to come and bring wrath upon the world. Mesmo que a vinda dele também esteja trazendo ira sobre o mundo. Let's celebrate that. Vamos celebrar isso. Celebrate that we've received the forgiveness of sins. Celebrar que nós recebemos o perdão do pecado. And that we have the real Messiah, not the false Messiah that's going to come and deceive people. E que nós conhecemos o verdadeiro Messias, não aquele que vai vir enganar as pessoas. Okay, let's stand and worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.